Fala, galera! Oi, gente! Eu sou a Laís Reis. Eu sou a Letícia Arruda. E nós estamos aqui para mais um Calcinha Terapia. Nós estamos. Tudo bom, Lê? Tô bem, e você? Tô bem também. Estou de cabelo cortadinho. Uma mulher de cabelo cortadinho não quer guerra com ninguém. Pode querer guerra o que você Mentira, quiser, eu quero mas você tá sim. linda. Obrigada. Adorei. Gente, você sabe que eu cortei o cabelo, vai em casa, não sei o que, vou tomar banho, lavar o cabelo. Fiquei pensando naquelas sensações de prazer que a gente tem, né? Sensações de felicidade. Eu adoro a sensação quando eu corto o cabelo, que ele fica curtinho assim, que você lava, passa a mão e fala, acabou o cabelo! Acabou o cabelo. Gente, como é delicioso. Sim. Tinha 2 anos que eu não cortava o meu cabelo, né? Eu não cortei a pandemia inteira. Caramba lá, você ficou os 2 anos sem cortar nada. Sim, e Uau. daí agora que eu fui, né? Porque quando começou a pandemia, eu tava com ele cortado de um lado só aqui e aqui mais comprido, né? Então ele cresceu e tal. Agora que eu fui cortar, eu falei, gente, como é maravilhosa essa sensação, eu tinha esquecido. Ah, eu gosto de mexer no cabelo, gente. Mas faz tempo que eu não corto o meu. Faz tempo. Cresceu na pandemia. Eu fiquei sem cortar, eu tava com o cabelo mais curto, e aí deixei, e agora eu tô super curtindo mas o tá cabelo ótimo. grande. Eu tô tá tipo, lindo. que divertido, eu tenho cabelo. Enfim, questões. O que a gente vai falar hoje? Então, vamos falar sobre o que esperar do trabalho de parto? Vamos. Eu acho que tem um tempinho que a gente não conversa um pouco sobre assistência, É que né? nas últimas gravações que a gente teve, a gente trouxe convidado pra cá, né? Sim. Maravilhoso, adoro. Todas as pessoas que vieram, foi muito gostoso poder ter essa partilha. Mas hoje a gente tá aqui, né, no domingo, eu e tu, e a gente pode falar sobre o que esperar do trabalho de parto. Então, acho que a gente podia começar falando inclusive sobre o que esperar antes do trabalho de parto, né? Tipo, sinais de alerta, sinais de trabalho de parto, quando procurar um serviço de saúde, ou quando tá tudo bem, é só mais um sinalzinho, pode esperar. Exatamente. Você sabe que eu tô doida pra gravar um Reels essa semana, né? Quando Mais você acha que meu bebê vai nascer? Eu não pratico bruxaria, não tenho bola de cristal. Eu acho que seria Porque ótimo. esperar o parto normal é isso, né? A gente nunca sabe. Não E sabe. ninguém vai saber, tá, gente? Acho que isso é um negócio importante da gente pontuar, porque, não sei você, mas eu escuto isso com frequência. Não, mas o fulano falou, o médico falou, a parteira, o ultrassonografista, whatever. Falou que vai nascer tal dia. Gente, não dá pra saber, é muito subjetivo. A gente lida com o subjetivo total. E é engraçado total. que assim, né? Às vezes nas consultas de pré-parto, a gente conversando e elas falam, e se eu perder o tampão? O tampão é um sinal de que o parto está próximo. É. E você acha que acontece quando? Não dá pra saber. Não dá pra saber. Eu falo, então, é um sinal de que teve movimentação aí dentro. Sim. Mas se isso vai acontecer hoje, amanhã ou daqui 20 dias, não dá pra saber. E é importante da gente também colocar que nenhum movimento é perdido, gente, tá? Então isso é uma coisa que a gente fala para as mulheres, para as pessoas gestantes. Mas eu fiquei prodromando. Ótimo, nenhuma contração é perdida. Você está tendo ganho com os sinais, ainda que esses sinais possam ser um pouco confusos, né? Então, na hora você fica meio, mas o mais como difícil assim? é trabalhar a cabeça, sabia? Em todo esse Expectativa, processo, ansiedade, eu manejo. me lembro do meu primeiro parto, né? Que acabou sendo cesárea, né, gente? Olha só. Eu me lembro que assim, eu tava sentada no sofá 3 horas da manhã marcando contrações, achando que eu tava arrasando nas contrações e tipo, eu tava prodromando só, entendeu? Sim, isso é bem frequente. Ainda mais quando a gente tá desassistida, né? Sim, no segundo eu lembro que eu falei assim, chega, enquanto eu falar que eu tô aguentando ficar bem em casa, eu não vou procurar ninguém não, vou ficar aqui em casa, vou ficando, e tá tudo bem. Sim. E não vou alarmar ninguém, né? Tá, então vamos lá, vamos começar falando do tampão. Gente, olha só, eu quase derrubei meu celular, que ele fica aqui quietinho no meu colo. Vida de parteira. O tampão mucoso, a gente poderia ter trazido imagens, sabe? Interessante isso, a gente pode mostrar umas imagens. Tampão mucoso, gente, tem muitos aspectos, né?
Isso é uma coisa interessante. Para algumas pessoas ele vem bem clara de ovo, para outras ele vem mais rajado de sangue, pode estar mais amarronzado, avermelhado, amarelado, mais transparente. Tem nuances aí também no tampão mucoso, né? Mas em geral é um muco. Um muco, sim. É um muco consistente, é uma coisa que você uma geleia, pega, né? Uma geleia, assim, então não né? é aquela coisa assim, e se eu secar e não perceber? Não, filho, você vai ver quando ele sair. E pode sair em maior ou menor quantidade, né? Então, para algumas pessoas sai aquele tampão, né? Tipo, exatamente. E para outras não, sai um pouquinho. Mas vocês conseguem perceber, sim, que tem algo saindo de vocês. E dentro dessa subjetividade do trabalho de parto, é legal a gente levantar algumas questões, né? Igual um parto que nós tivemos recentemente, que a mãe já estava com 6 centímetros de dilatação. Falou, mas tá tudo bem, né? Tá evoluindo? Tá tudo indo super bem. Mas não saiu nada de mim ainda. Sim. E tá tudo bem tá também. Tudo bem. A gente tá falando de corpos e pessoas e não de algo matemático, né? Sim. Então, dentro das vivências todas... 1 mais 1 não é 2. Não. Essa é a loucura de lidar com corpos, né? E pessoas. Pois bem, a perda do tampão, então, como a gente já falou... não indica que você já está entrando em trabalho de parto. Mas indica que aquele colo fez algum movimento. Fez algum movimento. Porque o que é o tampão mucoso, né, Lê? É o útero, quando a gente engravida, ele fecha o orifício. E como ele não consegue vedar 100%, o corpo produz um muco para vedar ali, para aquele bebê crescer ali bem protegidinho, né? E isso continua sendo produzido, então... Exatamente, tanto que assim... Às vezes tem mulheres que acontece algum movimento, ela percebe que perdeu uma pequena quantidade de tampão, a gente sempre fala, olha, fica tranquila porque o tampão se refaz. A gente vai observar esses próximos dias como vai se desenvolver esse processo. Sim, e em geral, essa perda do tampão se dá com uma proximidade de uma maturidade do colo. Sim. Então, uma mudança ali de textura, uma movimentação, como a gente já falou, e aí por isso que esse muco começa a sair pela vagina, gente. Então, né, vamos colocar os nomezinhos aí. Tampão mucoso sai pela vagina. Então, você pode ir, fui no banheiro e percebi, ou tô sentada, whatever, e aí senti que tem alguma coisa, tá molhando. Outra coisa importante... É muito comum que no final da gestação a mulher ou essa pessoa gestante fique muito molhada na vagina, né? Sim, e essa umidade aumenta né? muito. Tanto tamanho, vulva, vagina, aquela sensação, né? Tipo, nossa, tô cheia, tô grande. E essa umidade que fica saindo como uma forma também de proteção. Então, vagina é autolimpante, gente. Tudo por isso que é sempre úmida, sempre fica... A gente fala, não se lava a vagina. A vagina é o canal, a gente já falou disso. Mas é aquela parte interna, então assim, não se lava a vagina porque ela é autolimpante, justamente ela fica jogando tudo para fora. Isso é um mecanismo de defesa do nosso corpo. E aí no final da gestação, como uma forma de proteção, a gente fica com essa umidade assim elevadíssima, que comumente também há uma confusão de acho que rompeu a minha bolsa. Sim. Eu sempre explico, gente, bolsa quando rompe ela pinga. Ela cai no chão, né? Por mais que seja pequena a quantidade, na sua grande maioria das vezes, sim, ela vai pingar ali. Às vezes 1 litro de água, às vezes gotas que sai pingando ali pela casa, né? Essa umidade da vagina não, geralmente a calcinha retém, né? Ou a cadeira, né? Você consegue perceber um molhado na cadeira, mas não é igual a bolsa. Sim. Geralmente, eu coloquei um protetor diário, ele segura, né? Diferente da bolsa. O teste que geralmente a gente fala para fazer é, primeiro, agacha e tosse. Num chão ou mais claro e sem intervenções assim possíveis, sem interferências, ou coloca um lençol branco, uma toalha branca, alguma coisa que você consiga visualizar, agacha, fica de cócora, sem calcinha obviamente, tosse e vê o que sai ali, vê a quantidade, vê o aspecto. Ou coloca uma fraldinha branca no meio das pernas mesmo, fraldinha branca, porque o absorvente... Dessas que a gente vai ter um monte nessa reta final que a gente compra pro bebê. Pode falar a marca? Patrocina a gente, nem sei se existe, é tipo Cremer. Essa mesmo. Essa aí, a famosa Cremer, antiga, inclusive. Mas é quando a gente consegue colocar essa fraldinha e não o absorvente. Por que não o absorvente? Ele confunde. Absorvente, às vezes... Opa, bati. Tem outra coloração, ele às vezes oculta tem cheiro, exato. E cheiro de bolsa, gente, importante. Lembra, água sanitária... Que boa, Cândida, tô falando as marcas todas, né? Vai que a gente tem um patrocínio. Olha. Ou também é um odor que lembra sêmen.
Então, esse é o aspecto, o cheiro do líquido amniótico. É diferente do tampão mucoso, que não tem esse odor, tá? Exatamente. Ou do muco, né, vaginal, que aí, gente, é cheiro do muco vaginal. Exatamente. Então a gente vai acompanhando, né? Sim. Rompeu bolsa, desconfia que rompeu bolsa, procurar o serviço de saúde. Se vocês tiverem profissionais para entrar em contato, vocês avisam sempre. Senão, vocês podem procurar o serviço de saúde. E aí, coisas importantes. Só o bebê da Globo nasce no carro. Gente. O nosso, gente, Com 10 tem muito quilos. trabalho. Rompeu bolsa, não tem contração, não tem dor. Amiga, vai tomar um banho, vai dormir mais um pouco, vai descansar e vamos esperar essas contrações. Bebê não nasce sem contração. Pode ter 10 centímetros de dilatação. Se não tem contração, o bebê não vai sair dali. O bebê pode nascer com a bolsa íntegra. Exatamente. Mas ele não vai nascer sem contração. Isso assim, essa é das poucas coisas que a gente tá certa, né? Exatamente, não tem tem certeza, erro. não A gente tem tem certeza. erro. Bebê não nasce sem contração. Nossa, mas eu não tô sentindo nada. Não vai Não escorregar no meio das suas pernas, gente. Não vai acontecer. Eu sempre falo que, principalmente quando é o primeiro bebê, elas têm muito aquela preocupação, né? Ai, mas e se eu começar a ter dor na madrugada, se eu começar a ter contração? Eu falo, pode ficar tranquila, ninguém vai acordar, levantar a cobertura e falar assim, amor, olha aqui, nasceu! Não, gente, não vai acontecer isso. Gente, já pensou? Olha só, tá aqui, saiu de mim enquanto eu dormia. Não acontece, não é acontece. assim. Não. Tem muito trabalho mesmo, por isso que chama Trabalho de parto. Não cochilo de parto. Descanso de parto. Férias de parto. Folga de parto. Não é assim, gente. É trabalho de parto ativo. Pois bem, coisas importantes aí ainda sobre sinais de alerta. Eu acho que a gente poderia complementar essa questão da bolsa, né? Sim, eu ia falar da coloração do líquido. Ah, tá, legal. Teve um som ambiente. Algum som ambiente aqui, pelo menos. Teve assim, gente. Então, se rompeu, se tá saindo líquido e vocês percebem que esse líquido ele é claro, com um aspecto de água de coco, que tem grumos, sabe? Aquele aspecto de uma água de coco numa garrafinha de plástico transparente, você chacoalha e vê aqueles gruminhos assim? Isso, se estiver saindo de você, é o líquido amniótico claro com grumos que a gente chama. Tá tudo bem, esses grumos são vernix, parte do vernix do bebê, que é uma gordura que protege a pele. Que é quando a gente vê aquelas imagens daquele bebê que nasce bem branquinho, aquela bem camada amanteigado. de gordura ali, amanteigado. Aquilo ali é o vernix. Sim. Né? Então pode sair no líquido e tá tudo bem. Se esse líquido rompeu e você perceber que ele tá verde, especialmente mais parecido com uma sopa de ervilha, papa de ervilha que a gente chama é mais ainda. É importante que você não fique em casa descansando, tomando banho. Vai procurar o serviço de saúde. Eu gosto sempre de avisar que isso não é uma emergência. Pode ser um mecônio ali por outros motivos, mas alguém precisa avaliar. Mecônio por maturidade fetal ou por sofrimento fetal. Sim. Então é muito comum que um bebê que esteja pronto, ele vai acabar liberando o mecônio ali nessa reta final. Que é o primeiro cocô do bebê. Não é cocô. Eu odeio quando as pessoas falam que é cocô. Mas não é cocô aquilo. Ele não come nada. A primeira produção intestinal do bebê. Não, aquilo ali nada mais é do que uma substância que o intestino produz para não colabar, para não grudar durante a gestação, né? Mas porque você fala assim, é cocô. Eu já vi tantos casais falarem, mas se ele fizer cocô, ele vai ficar nadando no cocô, que nojo. Não, gente, não é a mesma coisa. Não, é outra vivência. Não precisa ter nojo, mas que é algo que a gente precisa prestar atenção. Sim. Então, em relação a isso do mecônio, se por acaso sair verde, de várias tonalidades, precisa ter uma avaliação técnica. Sim. Ponto. E é isso. Pode continuar, pode até, continua o trabalho de parto, espera as coisas acontecerem. Geralmente, quando ele tá mais esverdeado, mais essa papa de ervilha, acaba ficando internada para fazer avaliação, monitoramento melhor do bebê durante o trabalho de parto. Sim. Né? E daí já começa, se não tem dor, começa um trabalho de indução ali no hospital. Pode acontecer. Né? Agora, estando em casa, rompeu bolsa, essa água de coco, gente, vai tomar um banho. Se for 3 horas da manhã conseguir dormir, vai dormir. Avisa os profissionais que estão te acompanhando. Se não tem algum profissional te acompanhando, se você vai pro SUS, se você vai para um plantão, você vai fazer o quê? Vai tomar um banho, vai descansar e vai esperar começar a ter contrações de fato. Não existe parto seco, né? E a gente continua produzindo esse líquido. A falta desse líquido amniótico não vai fazer mal. Não vai acontecer de vocês ficarem secas, não acontece. Então a gente vai acompanhando. O que a gente sabe, né? Uma coisa assim bem certeira
rompeu o bolso, a ordem de despejo chegou daquele bebezinho. Então ele vai nascer ali. Se ele tá com esse aspecto de água de coco, a gente pode esperar até 18 horas. Pra daí começar a fazer um antibiótico de profilaxia. E conversar com a equipe, né? Isso. E aí com o serviço técnico e ver quais são os caminhos. É que a gente acaba falando um pouco mais também porque assim, né? Quando você tem equipe, a equipe já vai fazer essas orientações prévias. Sim. Né? Conversar, fazer um plano de parto e tudo mais. A minha maior preocupação são aquelas pessoas que vão ou pro SUS ou pro plantão e que elas não têm pra quem ligar esse horário, eu fico aflita, assim, romper o bolso e sair correndo, né? Essa cena bem de novela e de filme. Sim. E aí interna super precocemente, sem nenhuma contração, nenhum sinal, às vezes com uma rotura alta e minúscula. Daí chega ela e fala, não tem dilatação, vamos fazer cesárea. Exato. Ou passa por muita violência, né? Acaba Sim. entrando num rol de várias intervenções, então... Gente, importante por que saber. que a gente orienta a ficar em casa se tá tudo bem? A gente orienta a ficar em casa se tá tudo bem para evitar intervenções desnecessárias e evitar violência obstétrica, né? Quem não está com equipe, quem vai pro SUS ou tá com plantão, tá sujeito a uma roleta russa ali. Sim. Então a gente acaba segurando, né? Se está tudo bem, se tem segurança. Não, então é uma condição que dá para ficar em casa, dá para ficar em casa. Então vamos esperar um pouco mais. Até mesmo porque alguns serviços de saúde, principalmente quando a gente fala do SUS, você acaba batendo lá e voltando, né? Sim. E vira aquele vai e vem para o hospital, tá com uma rotura de bolsa, um faz um toque, daí vem outro faz um toque, volta para casa, daqui a pouco você volta para o serviço de novo. Então é legal vocês terem essas orientações para segurar e tentar fazer uma internação no momento oportuno, né? Tem uma outra coisa importante. Quando a gente está com a bolsa rota, quanto menos coisas a gente leva de fora para dentro, menor a chance da gente ter uma infecção. Então, excesso de toque é muito ruim, sempre, né, na verdade. Sim, sempre. Mas excesso de toque quando a gente está com a bolsa rota aumenta muito a chance de desenvolver uma infecção intraútero. Relação sexual com penetração, a gente não recomenda dentro de um cenário em que a bolsa está rota. Bem como qualquer tipo de imersão fora de trabalho de parto com bolsa rota. Então, vou entrar na banheira. Fora de trabalho de parto com bolsa rota não é recomendável. Ou mar, piscina. Não. Enfim, qualquer coisa que seja uma imersão. Chuveiro tá tudo bem, gente. E tocar na vulva também não é uma questão, tá? É internamente na vagina, porque é tudo que a gente leva de fora para dentro. E aí, num cenário em que não tem mais essa proteção da bolsa, do líquido amniótico. O líquido tá ali, mas não tem essa membrana mais fechada. Exato. Que mais? E se por acaso tiver algum sinal de febre, estou me sentindo febril, também é muito, muito importante que faça uma avaliação mais esmiuçada, né? Uma avaliação técnica. Procurar serviço de saúde. Sim, imediatamente. Não vai medicar e ficar em casa. Exatamente. Nada de, vou tomar um paracetamol aqui, vou dormir um pouquinho. Não. A gente vai pro serviço de saúde, vai ser medicada no serviço de saúde. Sim, com avaliação do bem-estar do feto, né? E, infelizmente, a gente acaba falando, olha, tudo bem que a gente tem, às vezes, aquela recomendação do não vamos deixar essa febre subir muito, né? Vamos tomar um antitérmico e ir pro serviço de saúde. Mas eu não recomendo. Porque às vezes você chega no serviço de saúde e fala, mas aqui a sua temperatura tá normal. Sim, oculta um sinal importante. Oculta um sinal importante e daí vira aquela coisa assim do eu estou falando pro profissional de saúde, vai caber a ele acreditar ou não. Sim. Inclusive, você sabe que isso a gente passa não é só no SUS, né? Não, isso é geral, gente. Você sabe que isso me lembrou de um episódio quando a minha filha era pequena. Depois do 3º dia de febre, eu falando com o pediatra, ele me recomendou procurar serviço de saúde. Então, eu fui até um hospital particular, bem conceituado aqui de São Paulo. E, claro, eu mediquei a criança em casa, porque eu não ia correr o risco dela convulsionar no carro. Chegou lá, óbvio que ela não tinha febre. Sim, porque ela estava medicada. Exatamente. E menosprezaram os sintomas e o que estava acontecendo e falaram pra mim, não, mãe, você tá exagerando, não deve ter 3 dias de febre, whatever, não sei o que, leva pra casa, de volta pra casa. Ai, gente, isso é péssimo. E daí eu voltei, assim, frustradíssima, porque já era o 3º dia de febre, eu já tinha bancado os outros 3 dias em casa, não sei o quê. Bom, no dia seguinte ela continuava com febre e mais uma vez o pediatra, é essencial que ela vá, eu quero que faça exame XY, pede pra me ligarem do pronto-socorro. E eu voltei no serviço de saúde, dessa vez sem medicar a criança, né? Pra ela chegar no serviço com febre. Eu era mãe de primeira viagem. Sim. Eu levei um esporro da enfermeira que me atendeu,
falou assim, a criança poderia ter convulsionado no carro. Eu falei, Mas eu acho que é peraí. importante a gente colocar que a convulsão ela acontece quando tem uma predisposição, uma subida Sim. alta da febre, não necessariamente pela temperatura elevada, Eu falei né? pra ela, colega, peraí. Eu vim aqui ontem, E vocês não, se recusaram a atender porque a criança não tinha febre, porque eu mediquei em casa. Então hoje eu não mediquei, tô levando uma bronca porque eu não mediquei ela em casa. Vocês decidam aí qual vai ser o critério na triagem, Isso né? fica muito a critério do profissional que atende, né? Muito a Sim, critério do profissional sim. e como lida com aquilo. Então, por isso que eu também reforço, é sempre importante que vocês possam dialogar, questionar, falar, olha, mas eu estou sentindo, eu tive isso. E acho também válido a gente colocar que assim, a violência, a gente não sofre a violência só obstétrica, né? A gente vem uma enxurrada de violência depois que esse bebê nasce. Sim. A gente, como mãe de primeira viagem, tudo é subjugado quando a gente procura o serviço de saúde. Esse dia, inclusive, eu lembro que eu discuti com o pediatra, porque o meu pediatra pediu um exame de sangue para saber se era viral ou bacteriano. Quinto dia de febre já, gente. Sim, importante. Daí o pediatra falou, me explicou que ia furar, que ia não sei o que, tentou ir pelo meu emocional, sabe? Falei, meu amigo, 5 dias de febre, pode furar a criança, fazer o exame de sangue, tá tudo certo, né? O pediatra pediu. Quero só ver o que o seu pediatra vai fazer com esse exame de sangue. Menina, eu dei um... eu sou uma pessoa muito calante, falando nos meus filhos. Eu dei um show naquele hospital, que eu chamei a ouvidoria, chamei todo mundo e falei, é o seguinte, não sei aonde vocês vão arrumar alguém, mas vai furar minha criança uma vez só e vai ter que dar certo, porque senão vocês não sabem o que eu vou derrubar aqui. Nossa, gente, mas é muito, muito difícil isso, né? Sim. Que a gente tem ainda que conseguir Sim, porque... ficar provando que a gente precisa de um cuidado que... Não, e assim, você não é mãe pra de ser primeira assim. viagem, né? Você já passou por toda aquela parte do que foi o parto, do que foi a gestação, o parto, os primeiros meses com a amamentação, o puerpério, até tudo aquilo dá certo. De repente, chega numa situação pontual, você precisa de um serviço de saúde, você ainda é tratado como menos mãe ali, porque você... Menos mãe. Menos mãe, porque É muito difícil. o profissional acha que você não está dando uma informação fidedigna para ele, né? Muito difícil. Acho Mas que vamos isso voltar seria, para o nosso tema. isso seria bem importante, né? É pauta para outro. É pauta para outro tema, mas isso é muito um lugar de gênero, da maternidade, muitas questões. A gente pode retomar. A gente tem um episódio, né, de violência obstétrica que eu acho que a gente pincela um tanto sobre isso. Sim, mas sabe o que eu acho legal? A gente podia trazer um pediatra para falar sobre a Super, violência super. pediátrica Neonatal, neonatal e esse primeiro ano do bebê, né? E todas as dúvidas que Faremos as ideias. Mas voltando, então a gente parou na febre, a gente parou em quando buscar o serviço de saúde em caso de bolsa rota. Outras coisas que a gente precisa, então, prestar atenção, né? Vamos colocar aí como sinais de alerta. Se você tiver um sangramento, então a gente falou no começo sobre o tampão mucoso, que pode ter um aspecto sanguinolento, Isso. mas são rajados de sangue ou sangue em pequena quantidade. Se por acaso você tiver um sangue vivo, tipo o primeiro dia de menstruação... E assim, não, eu acho legal também a gente pontuar que ele é um sangramento pontual, Sim. né? Então, fui no banheiro, saiu aquela gosma e tinha sangue. Ok. Né? Então, me limpei, vai ter sangue também no papel. Mas ok, coloquei uma toalha, um absorvente ou qualquer coisa, não continuei sangrando. Sim, ou muito pequenas pouco. gotas ali. Então, isso é uma situação normal. A gente sabe que é o colo que está se movimentando ali. Principalmente quando a gente já está em trabalho de parto. Algumas pessoas sangram mais do que outras. Tem algumas pessoas que de fato apresentam um sangramento. Mas, de novo, gente, para poder avaliar se isso é um sangramento de colo ou se isso é algo que demanda outros cuidados, tem que ter avaliação técnica. Encher um absorvente. Precisa serviço de saúde, gente, nesse caso. Encher um absorvente é serviço de saúde, tá? Não é nem outro tipo de avaliação. Porque se precisar de uma intervenção de fato precoce, urgente... Saiu o coágulo, ali. né? Saiu aquele coágulo grandão, pá! Igual quando a gente tá menstruada e às vezes sai aquele serviço de saúde, Serviço de saúde, gente. Sim. Não dá pra ficar esperando 1 hora alguém chegar em casa pra fazer avaliação. Não. Encontre os profissionais se você tiver uma equipe no serviço. Se não, vai pro plantão, enfim, aonde tiver planejado aí, né? Qual for o seu plano. Em relação ao sangramento, para ninguém pirar, porque às vezes daí apareceu uma gota tipo, ai gente, eu lembro que eu ouvi e tal. Não, tá? Respira. Na imensa maioria das vezes, isso é um sangramento de colo. Exatamente. É só que a gente não pode ser negligente, né? Fora de trabalho de parto, também pode acontecer da gente ter algum sangramento por conta de rompimento de vasinhos ali dentro da vagina. Extremamente vascularizado, então isso pode acontecer. Mas isso tem que requer avaliação. Requer uma avaliação cuidadosa.
Exatamente. Principalmente quando você não está numa gestação a termo, né? Não completou ainda 38 semanas. Bem importante. Estamos com menos de 38 semanas. Sangrei. Amiga, não importa de onde é aquele sangramento. Nós Alguém tem que vamos ver. no serviço de saúde para fazer uma avaliação completa e ver se está tudo bem. Porque pode acontecer de um trabalho de parto prematuro. Sim, importante. Se por acaso o bebê... Nossa, eu não senti o bebê mexer hoje. De repente deu start, assim, né? Nossa, eu não lembro de ter sentido mexer. Que estranho isso. Tá diferente. Tá diferente. A orientação. Faz uma refeição. E aí uma refeição, gente, não é chupar uma bala, tá? Faz uma refeição. Então, é café da manhã, é almoço, é jantar, é você café sabe da o que eu tarde. adoro falar para elas? O quê? Quando elas não têm diabetes gestacional. Porque diabetes gestacional é uma situação pontual, né? Sim. X. Não tem diabetes gestacional. Aí toma um sorvete bem gostoso. Come um chocolatão, sabe? Enche a criança de açúcar. Mas vocês têm que fazer uma refeição, esperar 30 minutos e aí deita do lado esquerdo, com a mão na barriga e conta os movimentos por 1 hora. Não precisa sambar na barriga, gente. Tipo, tô aqui, acordadaço. Não precisa. Mas tem que ter pelo menos ali uns 6 movimentos. Umas 6 movimentações, né? Tipo, O que acontece? Na imensa maioria das vezes, às vezes o estresse do dia a dia, naquele dia a gente não percebeu. Sim. A gente não se ligou, tava fazendo outras coisas e tal. E de repente, quando tem aquele estágio, fala, putz, hoje não mexeu. Ou de repente o bebê aquele dia, naquele horário que ele sempre costuma mexer, ele tava dormindo e tá tudo bem. E daí você fala, putz, ele sempre mexe essa hora e agora ele não mexeu. Então a gente sempre fala, olha, vamos comer alguma coisa, vamos deitar e vamos avaliar. Se não tiver uma movimentação, serviço de saúde. Se tiver essas 6 movimentações, ok, tá tudo bem e vida que segue. Continua observando. Em relação às contrações, e aí agora a gente já entrou no outro patamar. Até aí eram coisas que podem acontecer antes do trabalho de parto. Comecei a ter contração. Tô sentindo a minha barriga ficar dura. Eu sinto como uma cólica, um desconforto, às vezes mais para frente, às vezes irradia para trás, pode irradiar para as pernas. Uma coisa importante, a gente não tem um senso de dor específico do tipo, estou com dor no útero. Dor na mão, dor no útero, não existe, Não existe. gente. É engraçado, eu falo que assim, eu acredito, né, que seja porque é um lugar que nunca doeu. Então a gente não tem terminação. A gente não tem terminação nervosa nas vísceras, né? Então a gente não tem dor no intestino, a gente não tem dor no útero, a gente não tem dor em lugares assim tão específicos. A gente tem mão, rosto, pés. São lugares que a gente sabe exatamente, né? Se tiver de olho fechado e alguém tocar, você fala, nossa, eu sei exatamente onde tá. Dentro da gente, não. A gente não tem essa especificidade. Exatamente. Então o que a gente tem é uma coisa chamada dor referida. Dor referida tá doendo aqui, tem alguma coisa acontecendo, mas ela irradia para cada pessoa, mais para um lugar do que para outros. A gente também entra em algo subjetivo. Sim. Então pode ser, nossa, minha perna, parece que tá, aquela cólica menstrual, por exemplo, parece que tá correndo aqui para as minhas coxas. Sim. Isso pode ser uma cólica menstrual? Sim. Tá vindo para as costas? Sim. Pé na barriga? Sim. Tudo isso pode ser associado... Pé na barriga, não. Pé da barriga. Ninguém nada de botar o pé na barriga. Gente. Não, gente. Vai que, né? Se você quiser, pode. Se você conseguir, pode. Se for o seu, né? Se você estiver sentindo essas dores, esses incômodos e a barriga estiver dura mesmo, né? Você toca e sente, nossa, tá diferente. Isso é uma contração. Ela parece uma onda, né, lá? Legal falar, essa história da barriga dura, ela me incomoda um pouco. Porque quem tá com um pouco mais de sobrepeso, às vezes tem dificuldade de colocar a mão ali e falar, nossa, minha barriga tá dura e tá diferente. Muitas vezes ela tem uma sensação mais interna mesmo, né? Alguma coisa que repuxe e dá aquela dor, né? Então eu sempre ponto que assim, independente da barriga dura, tem dor, essa dor vem em ciclos. Você percebe que essa dor vai e volta. Então, aquilo ali a gente vai observando como que aquilo se comporta. Sim. E aí, essa dor, ela vem numa onda e ela tem um pico e depois ela some. Coisas estranhas, né? Uma coisa que eu acho super interessante na contração e que até você ter sentido, não parece fazer sentido. Nossa, ficou bem, né? Até você ter sentido, não parece fazer sentido. Porque a gente costuma falar sempre pra elas, vem em onda, e você sabe quando ela tá chegando. Sim. E você nunca sentiu aquilo e falou, gente, mas como assim? Vai vir uma onda e eu vou saber que ela tá chegando. Até que você tem a primeira contração de verdade ali do trabalho de parto. Sim.
que você começa, toda vez que o seu corpo tá mudando, que aquela contração tá vindo, você sabe que ela tá chegando, né? Você sabe que aquela onda tá crescendo. Por isso que a gente fala que é uma onda, né? Você sente aquela água se movimentando, aquela marola vira uma onda e daí ela passa, e ela vai embora. Né? Sim. É muito... Essa onda, que vocês vão saber quando vocês sentirem, isso é uma coisa importante, né? Confia que você vai saber. Sim. Confia. E se você tiver em dúvida, tá tudo bem também, sabe? Não precisa ter essa certeza já na primeira, mas gente, você vai saber. Eu sempre falo que assim, olha, a gente pode até desconfiar no começo se aquilo é, não é, até mesmo porque começo de trabalho de parto é uma coisa engraçada, né, Lê? Sim. A gente sente aquela contração, dói, daqui a pouco ela passa e parece que nada tá acontecendo ali. Passou, acabou, e daí você fica, putz, mas será que eu aviso a doula? Será que eu aviso a enfermeira? Será que eu aviso meu médico, né? A gente tá sempre naquela dúvida. E eu sempre falo, olha, não se preocupa. O máximo que vai acontecer é esse trabalho de parto começar e nessa fase latente, nesse comecinho, você não ter certeza. Mas na hora que você mais precisar de ajuda, você vai lembrar de chamar a sua equipe, porque você vai ter certeza que é hora de chamar todo mundo. Muito bom. Porque a contração, de fato, dói, gente. Não tem como aquele útero, ou aquele colo do útero abrir os 10 centímetros e a gente não sentir. Ah, mas por que o primeiro, segundo, terceiro, quarto é diferente? É diferente porque a gente já tem uma percepção de dor diferente, o corpo tem memória, ele sofre, ele oferece menos resistência para passar pelo processo, mas assim, mesmo aqueles partos são meteóricos, que são aqueles partos super rápidos, envolve dor, tem contração ali, envolve o processo de dilatação, envolve a dor, né? Então eu sempre falo, fica e muitas tranquila, sensações, né? A hora que o bicho pegar, você vai ter certeza. Você vai saber. Que você tá em trabalho de parto. E aí, a gente fala que tem contração efetiva e essas contrações sem ser efetivas. Ai, eu morro de dó. Porque as que não são efetivas, embora elas trabalhem no colo e nada é perdido, como a gente já falou aqui, mas elas enchem o saco e fazem pouco trabalho no final das contas, sabe? Elas cansam mais do que dão. Elas cansam mais. Deixa toda a família em alerta, vem a expectativa, vem o cansaço, além do cansaço físico, vem o cansaço mental, né, daquele processo todo, e pouco trabalho eficaz mesmo ali no colo, né. Então eu morro de dó quando eu pego elas prodromando muitos dias. E isso pode acontecer, pode, gente. Pródromos, então, são essas contrações que elas podem vir intensamente, especialmente à noite. Exatamente. E aí, durante o dia, passa tudo, vai dormir. Ou elas espaçam bastante durante o dia. Tem algumas mulheres que elas não chegam a assumir, mas elas começam a vir cada 30 minutos, 40. Total. Mas elas passam o dia ali enchendo o saco. É na madrugada, geralmente. Nada do que a gente tá falando é uma regra absoluta, né? Sim. Mas é na madrugada, geralmente, que o bicho pega. Né? A gente adora trabalhar. Quem é você na noite lá? Quem é você na noite? Eu sou a que dorme nos sofás das pessoas, de todas as pessoas. Eu sou a que faço tour na casa das pessoas na noite. Não, eu chego pra fazer visita para os gestantes, eu já olho o sofá, é a primeira coisa que eu falo. Muito bom, muito bom. A gente já dividiu. Sofá parece bom. A gente já dividiu o sofá. O sofá e o edredom. E o edredom. Ui, que delícia. O chão também. O chão também. Puta merda, a gente já dividimos o chão. Deita aí, eu deito aqui também frio, né? Também frio. A gente fica pertinho assim, uma da outra que esquenta. Realidades da nossa profissão. Além disso, então, essas contrações, para elas serem efetivas, então a gente precisa que elas tenham um tempo de funcionamento, de duração. E a gente coloca aí no mínimo 40 segundos, sendo bem boazinha, né? Tipo, isso. 40 segundos de contração. Então, do começo da onda, o pico da onda, a gente tem que ter pelo menos 40 segundos. Ai, mas durou 25. Só tá enchendo o saco, amiga. Não tá fazendo ainda nada e lamento. A gente vai estar com você, vai né? Pro Se você chuveiro. tiver uma doula, a doula vai estar com você, vai te ajudar a fazer manejo da dor e tudo mais. Mas efetivamente no colo é pouca coisa. Fazendo não é um trabalho de parto ainda efetivo. Muitas então, vezes o que essas contrações pequenininhas estão fazendo? Estão amaciando aquele colo ali. Sim. Estão te preparando de alguma forma, mas isso não é um indício de que o bebê está nascendo. E é muito comum vocês terem uma noite inteira com essas contrações, passarem um dia com algumas contrações um pouco mais espaçadas, né? E daí, de repente, à noite, fala, não, vou fazer uma avaliação. Chega lá, tem um dedo. Porque ainda não é. Às vezes uma polpa. O que é uma polpa? É a polpa do dedo que entra, gente.
Então chega uma polpa. Por quê? Porque não é trabalho de parto. Porque tá trabalhando aquele outras colo. coisas, ainda não é um trabalho de parto. E eu fico muito frustrada por elas, porque eu sei o quanto isso enche o saco e o quanta expectativa a gente cria. Sim. Geralmente, quando vocês estão acompanhadas por uma equipe humanizada, por uma doula, alguma coisa, a gente sempre tenta orientar vocês de que esse processo é comum, né? Super. E para não criar tanta expectativa em relação a ter alguma dilatação. A gente vai fazendo manejo e fala, olha, esquece isso daí, que isso daí não é trabalho de parto, né? Vamos fazer manejo, vamos aliviar essa questão mental, né? Em relação à expectativa toda. Mas quando vocês estão sozinhas, isso é mais difícil. Sim, acho que tem um tanto aí de vocês. Quanto mais vocês se sentirem seguras e entenderem que isso, internalizarem, né, que isso pode acontecer e é normal, não diz algo errado do seu corpo, eu acho que mais fácil também de você conseguir lidar. Não, e é legal falar que é por isso que muitas vezes a gente vai falar assim, a minha amiga queria tanto parto normal, mas ela não teve dilatação. Ela entrou em trabalho de parto e não teve dilatação. Sim, não existe não ter dilatação. Não existe. Não é uma possibilidade. Se ela entrou em trabalho de parto, foi pro hospital e não tinha dilatação, então ela não estava em trabalho de parto. Né? Lamento. Foi ludibriada, acho que a gente pode repetir, a gente falou juntas, inclusive, né? A gente pode repetir. Vamos lembrar disso, assim, com muito cuidado, muito carinho. Coloquem isso pra dentro, assim, essa mensagem. Abraça essa mensagem. Abraça essa mensagem pra vocês não duvidarem de vocês, especialmente se for uma primeira experiência, né? Então, se por acaso... mas aí se eu não tiver dilatação... Gente, se você não tem dilatação, você não está em trabalho de parto. Toda mulher que está em trabalho de parto, que tem contrações efetivas, tem dilatação, gente. Às vezes a gente vê uma progressão lenta do trabalho de parto, né? Aquela mulher que vai dilatando aos poucos, é um processo de evolução lento. Mas ela dilata durante o trabalho de parto. Ela só vai dilatar tendo contração. E a dilatação, gente, ela não é o único fator. Então, a gente falou, bebês não nascem sem contração. Sim. Ok, a dilatação ela também é muito importante, mas ela é mais uma informação, é mais uma coisa que está acontecendo, é uma consequência da contração. A dilatação é o que menos me interessa durante o trabalho de parto. Né? Geralmente, assim, o que eu busco, né? Busco não. O que eu acho relevante quando eu recebo de informação? Porque às vezes, como doula, a gente recebe pouca coisa. Primeiro que não tem indicação de fazer toque fora de trabalho de parto. Então, meu obstetra, a partir de 36 semanas, falou que ele vai tocar toda semana. Amiga, foge que é cilada, Bino. Ele tá caçando um motivo ali pra te mandar pra cesárea. Sim. Não existe dilatação fora de trabalho de parto, então vai cutucar você pra quê? Não, ou se tiver dilatação não muda nada, porque o bebê não nasce sem contração. Exatamente. Então você pode ter 4 centímetros de dilatação. Ele vai fazer o quê com aquela informação? Nada. Então eu sempre falo, não deixa eu tocar fora do trabalho de parto. Não tem contração, não tem dor, não tem nenhuma queixa que justifique. É por rotina, não deixa eu tocar que não justifica. Não precisa, não tem indicação. Então a gente vai... O que eu acho relevante? Às vezes tem aquela lá que, o meu médico tocou. Ele falou que o colo tava mole, tava favorável. Que bom. Ok, aquilo é uma coisa, né? Não que um colo grosso, desfavorável, diga muita coisa. Já vi aqueles bebês que tocaram na noite anterior, tava grosso, desfavorável, e o bebê nasceu na madrugada. Diz mais de como tá o posicionamento desse bebê, o ritmo de contrações, ou como tá essa ambiência, se você tá se sentindo segura, e tudo isso vai se articulando num cenário favorável para que esse colo de fato possa se abrir. Eu sempre falo que o que me interessa mais durante o trabalho de parto é aonde está esse bebê? Aonde está esse bebê, sim. Gente, o bebê que tá lá em cima, tá boiando, a sua mãe pode ter 10 centímetros de dilatação, tá desfavorável. Esse processo a gente tem muito trabalho. Ele não vai escorregar, né, gente? Ele não vai escorregar. Ele não vai descer, uhul! Não, gente. Não é um tobogã. Não é um tobogã. Sinto informar. Então, esse bebê que tá alto, que tá numa posição desfavorável, é ruim, a gente sabe que vai demorar. Um bebê que tá baixinho e a mãe tem 0 de dilatação, mas esse bebê já tá em 0. Gente, a hora que essas contrações pegarem, elas vão pegar assim, ó, torando, e rapidinho aquele colo abre e esse bebê vem. Então, durante o trabalho de parto, o que menos importa é a dilatação, e sim aonde está o bebê, né? Isso tem muito mais valor pra gente, muito mais importância, e se esse bebê tá bem durante esse processo. Sim. E de resto a gente vai tocando esse trabalho. Exato. Pois bem, então aí a gente começou. Vamos colocar que já tem contração efetiva, que elas vêm de tempos em tempos. Para algumas pessoas, bom, como
tudo, né? Muito subjetivo. Então, para algumas pessoas isso pode ser mais intenso ou menos intenso. Pode ser mais perceptível ou menos perceptível. Importante falar que contração de trabalho de parto tem ritmo, né? Eu sempre brinco com os casais, às vezes, quando eu converso, que às vezes fala assim, a mulher tá com contração, pede pro parceiro ou a parceira ir marcando, né? Ai, marca pra mim aí. Começou, terminou, começou, terminou. Daí daqui a pouco ela pede pra olhar o resumo, fala, vê tudo bagunçado, fala, não, daí que é você que não tá marcando direito. Vou marcar esse negócio, você não tá apertando o botão que eu mando apertar. Daí ela começa lá marcando. Daí ela começa, não, tá bagunçado mesmo, né? É pródromos, gente. Sim. Contração de trabalho de parto, ela vem ritmada, ela vem com intensidade e a gente vai acompanhando, que é uma evolução, né? Inclusive, às vezes ela começa lá com seus 10 minutos de intervalo, ela vai caindo para 9, para 8, para 5, vai evoluindo. Cuidado com os aplicativos que costumam falar, é hora de ir para a maternidade. É cilada, Bina, não é hora de ir para a maternidade. E a gente sempre coloca assim, obviamente isso é algo para vocês também perguntarem no pré-natal, mas se essas contrações estiverem vindo e você está a termo, não tem outro sinal, sangramento, bolsa, etc., vocês podem dar um tempo em casa, podem tomar um banho, o banho demorado, liga lá esse chuveiro, fica lá um tempo, Pensa ajoelha, que tudo que você economizou com água e energia é hora de gastar agora. Comam alguma coisa, não tem nenhuma indicação para trabalho de parto, você tem que ficar em jejum, ao contrário, a gente tem evidências bem sólidas de que você pode ter livre acesso à alimentação. E que deve, inclusive, e que deve se alimentar. Você pode tentar buscar conforto, e aí é algo muito interessante, né, lá, porque essa busca do conforto pode ser você experimentando posições que é do seu corpo. Sim. E aí, deitei assim, nossa, assim eu gostei. Não é os profissionais, as profissionais, enfim, a gente pode palpitar às vezes. Vamos tentar, vamos ver. O que você acha da gente tentar fazer até assim? Mesmo porque a gente sabe que algumas posições vão pressionar menos o colo e vai dar algum alívio. Mas muitas vezes o seu próprio corpo vai te direcionar. Nossa, peraí, aqui eu me encontrei. Nessa se você não tiver, aqui não tá doendo tanto. Então, esses dois cenários. Se você não tiver alguém ali falando, tentando te auxiliar, ou se você tiver, mas você testou alguma coisa e falou, mas assim tá muito bom, confiem em vocês, sabe? Confiem, de verdade. Nossa, isso aqui tá melhor, eu tô manejando melhor, eu tô me sentindo melhor assim, mais segura. É isso. Aquele meme, né? Tipo, é sobre isso e tá tudo bem. Que tia péssima. Pois bem, essas contrações elas vão ficando mais próximas e mais intensas durante o trabalho de parto. E aí a gente sabe que a gente está em algo chamado fase ativa. Daí, passando da latência. Não tem equipe, você entra em fase ativa, é a hora de procurar o serviço de saúde. Porque a gente tem evidência sólida que na fase ativa a gente precisa de avaliação técnica. Não Antes só disso, da dilatação, não necessariamente. porque a dilatação é o que menos importa. Sim. A gente precisa saber como o bebê está se comportando, como ele está reagindo àquelas contrações. Lembra que aquelas contrações estão empurrando esse bebê, Sim. né? Então a gente precisa fazer uma avaliação fetal. Então, interna, a primeira coisa que eles fazem é aquela avaliação com o cardiotoco, né? São aquelas duas cintas que colocam, uma para ouvir o coraçãozinho e outra que vai pegar as contrações. E com base naquele gráfico, o profissional de saúde faz uma avaliação de como o bebê tá. Numa gestação de risco habitual, a gente pode fazer uma avaliação intermitente, que é com sonar, né? Aquilo que a gente faz no pré-natal, aquele aparelhinho que a gente escuta. Nas instituições, a gente tem geralmente esse protocolo de fazer o cardiotoco na admissão, por motivos também de respaldo. Então, tem essa parte do cardiotoco rotineira. Uma coisa importante, o cardiotoco não tem recomendação nenhuma de ter que ser feito em posição deitada, barriga para cima, que inclusive é super incômoda. E também não tem recomendação de seu uso contínuo. Não, jamais. Assim, em gestação de risco muito específica, né? Em risco habitual, que a gente está falando em larga escala, não tem nenhuma indicação do cardiotoco ser realizado. De uso contínuo. De uso contínuo. Se você, a gente tem um respaldo, né? Não necessariamente uma indicação, porque o sonar, uma ausculta bem feita, ela é equivalente a um cardiotoco. A diferença é que a gente não tem um respaldo no papel. Então, isso é uma grande mudança de lógica para as instituições, para os profissionais. Quando a gente fala sobre fazer um cardiotoco, você pode estar deitada de lado, você pode estar sentada, você pode estar em outras posições. Então, pode estar em pé. Pode. Se você chegou no serviço, deita aqui, vamos fazer isso, vocês podem falar se isso estiver incômodo, sabe? Olha, nossa, tá muito ruim. Eu não consigo. Não consigo. E vocês podem manter, se tiver, o acompanhante ou a acompanhante de escolha de vocês podem ajudar
verbalizar se vocês não estiverem conseguindo verbalizar. Combinem antes. Lembrando que a acompanhante é uma pessoa de escolha da mulher. Sempre. Então, sei lá, engravidei de um namorado, a gente terminou e eu não quero ele presente no momento do parto, no momento que eu vou estar vulnerável, exposta, etc e tal. Ele não tem que estar ali, é um acompanhante seu. Ser o genitor não garante a ele o direito de estar presente. E mais ainda, né? Não é aquela pessoa que vai ver bebê nascendo ou aquela pessoa que primeiro vai ver bebê. É aquela pessoa que vai estar do seu lado para te ajudar a passar pelo processo de parturição. Exatamente. Eu prefiro uma amiga. Ótimo. Eu confio mais em tal pessoa. Ótimo. Mas é que a minha mãe queria tanto estar comigo, gente. Não é o que a sua mãe quer, é o que você quer como gestante. É o que você mulher, quer. O que é bom pra você. Podem ser egoístas, gente, não é errado, acreditem. Exatamente. Nesse caso aí, podem, arregaçar no egoísmo. É isso que eu quero pra mim, então vai. Mas vai mesmo, Lembra porque que vocês momento estão que você vai parindo. estar com dor, vai estar vulnerável, né? E que você precisa estar com alguém da sua escolha, que você confie, que você se sinta bem naquele momento. Bom, vocês vão sentir essa fase ativa aí por um tempo, isso também é muito subjetivo. Em geral, nos serviços de saúde vão acontecer alguns exames de toque, às vezes mais, às vezes menos. A gente tem aí pelo menos a cada 4 horas, né? Mas lembrando que assim, no intervalo inferior a 4 horas você pode recusar, né? Salvo se tiver alguma justificativa clínica muito clara que o médico venha, te explique e fale por que ele precisa fazer aquele toque aceitem. e você aceite. Né? A gente fala que tem que ser consentido, o que não é consentido é violência obstétrica. Consentimento só vem com informação. Vocês não vão consentir. Se alguém fala, deixa eu te tocar, isso não é consentimento, tá, gente? Às vezes a gente interna no SUS naqueles hospitais de escola, então o médico toca e daí lá vem o residente ou vem a outra pessoa, você pode falar, não, só um vai tocar. É um direito seu, é o seu corpo, suas regras. Sim. Mas vão me olhar feio. Podem olhar como eles quiserem olhar pra você. Fechem os olhos, mantenham, se sintam, assim, conversem. E aí até abrir um tanto dessa vulnerabilidade mesmo de vocês, né? Ou pedir pra quem tá com vocês falarem, nossa, eu me sinto muito mal fazendo isso. Isso é muito difícil pra mim, eu não quero. Você sabe que, inclusive, a gente vê alguns protocolos de algumas instituições quando a gente entra, né? E às vezes vem aquela escangalhada de termos para você assinar de consentimento. Sim. Teve um parto que eu fui acompanhante, porque como doula a gente também fica um pouco restrita, né? É muito fácil o serviço pedir para você sair porque você está atrapalhando. E tinha o termo de consentimento e livre esclarecimento sobre epísio. Aquele corte no períneo. Sem explicação nenhuma. Não, nenhuma. É só assina tudo isso aqui. No meio dos papéis. No meio dos papéis. Isso não é consentimento. Naquele momento que você está em trabalho de parto, ativo. E daí eu falei, olha, esse aqui é o termo de epísio, você vai assinar? Falei pra gestante. Ela falou, não, mas eu coloquei que eu não queria epísio. Eu falei, então a gente não vai assinar. Não, mas é protocolo da instituição. A enfermeira que estava e o médico que estavam fazendo a admissão falaram. E daí eu olhei pra eles e falei, se ela não autorizar a cortar o períneo dela, então vocês vão negar acesso à saúde, assistência? A cuidado, assistência, sim. Vocês vão negar acesso à assistência? Que eu saiba, por lei não pode, né? Foi um caos no hospital, mas a gente não assinou, né? Porque como assim? Você me dá um monte de papéis para assinar, fala que aquilo ali faz parte do protocolo hospitalar e de repente vem um monte de coisas como se você tivesse sido informado e esclarecido sobre aquilo. Gente, vocês podem recusar. Inclusive, vocês podem recusar como gestantes, né, como parturientes em trabalho de parto, pode recusar assinar qualquer coisa ali falando que você não tem condições naquele momento de receber esclarecimento sobre aquilo. E falar, isso é indispensável que eu assine neste exato momento? Porque senão eu posso assinar na hora que o bebê nascer. Sim, total. Bom, a gente poderia entrar num mundo aí, né? Na questão do medo, na questão da divergência de lugar, né? Então, mas tem uma fala. Há um tempo atrás, vou fazer um parênteses, tá? Quando eu estava na graduação, eu fiz uma iniciação científica dentro de um projeto maior que, inclusive, a minha orientadora maravilhosa, doutora agora, ela vai estar com a gente nos próximos episódios, spoilers, tá? Maravilhosa, minha inspiração de vida maior, que é a Kelly. E dentro desse projeto de iniciação científica, eu tive o privilégio de ouvir mulheres em oficinas numa UBS, lá na Zona Leste de São Paulo. E tem uma fala muito icônica que uma das gestantes fez na época, que assim, sobre vulnerabilidade, que assim, a fala era, eles que estão com o bisturi na mão.
E aí essa fala, ela mexe de muitas formas, né? Quando a Sim. gente fala sobre possíveis retaliações, o medo da violência, o medo de você ser mal vista, malquista, mal desejada, enfim, mal amada, whatever, né? A gente pode abrir muitos leques a partir daí. Então, quando a gente fala sobre questionar, muitas pessoas travam nesse medo. Ai, mas eles que estão com o bisturi na mão, o que eles vão fazer comigo? Eu sou menor aqui. Eu tô num lugar de vulnerabilidade, de pequenez. Só que, gente, isso é muito desafiador e eu não vou dizer para vocês que valem a qualquer custo, mas é um direito de vocês. Eu acho que quando a gente consegue internalizar isso, é um direito você perguntar o que vão fazer com você. Sim. É um direito você questionar se você tiver dúvida. É um direito você não autorizar procedimentos no seu corpo, toques e afins. Inclusive, vale dizer que dentro da legalidade do ato médico, o médico é proibido de fazer qualquer procedimento que ele não esteja autorizado pelo paciente. Isso é um artigo Sim. De legalidade do ato médico, né? Ele não pode fazer um procedimento pelo qual ele não foi autorizado pelo paciente. Vocês têm respaldo legal disso. Dá medo? Eu também já estive nessa posição. Eu não quero comprar essa briga, porque o que vão fazer comigo? Depois podem judiar de mim, porque eu fiz isso. Maltratar, sim. Podem me maltratar, podem, né? E é aí que vale muito você estar bem informado, seu acompanhante está bem informado, e sim, questionar. Inclusive, você tem o direito, dentro de uma instituição, em um determinado momento, se sentir retalhado por aquele profissional, falar, eu não quero esse profissional, Sim. eu quero outro. Você tem esse direito, você tem o direito de ir na ouvidoria e fazer uma reclamação, você tem o direito de abrir um boletim de ocorrência se você se sentir destratado, lesado. Você tem o direito de falar, olha, eu não quero que este médico, ou esta enfermeira, ou este técnico esteja comigo no meu trabalho de parto. Eu estou me sentindo vulnerável com essa pessoa. Total. É um direito seu e é uma obrigação da instituição, uma obrigação legal da instituição ter outro profissional para acompanhar o seu trabalho de parto. E aí, antes da gente encerrar, então, este episódio, porque o episódio expulsivo e golden hour vai ficar para um próximo, senão a gente vai ficar 3 horas aqui falando. Mas o direito de ter uma acompanhante de sua escolha é um direito guardado por lei. Uma lei federal, inclusive, então vale todo o território nacional. Antiga, tá, gente? Vocês podem ter este acompanhante de escolha sempre, em qualquer situação. E eu sempre pontuo para gestantes, porque às vezes vira e mexe, a gente vê correr algum vídeo aí solto na internet, né? Agora na época da internet, que o pai tentou entrar e daí a equipe fala, mas tem outras mulheres expostas. Então, hospital, veja bem, instituição, esse problema não é meu, esse problema é seu. Você teve já com isso. 15 anos para resolver 17. esta situação. Há 17 anos, vocês ainda não conseguiram resolver, pelo amor, exatamente. Sabe? Tem limite então, assim, esse negócio. Olha, não é problema seu, não é problema meu, é problema seu, então veja onde você vai nos colocar. Eu tenho direito a este acompanhante. Isso. Né? Pois bem, essas contrações elas devem ficar mais frequentes na fase ativa, elas vêm com uma intensidade geralmente bem grande. A passagem, a descida fetal, né? Então essa descida, a contração vem e empurra lá no útero lá em cima, o bebezinho vem, vai se encaixando, né? Encaixando um menor diâmetro da cabeça com maior diâmetro da pelve, então isso tem toda uma logística, uma descida, uma dança interna para acontecer. Esse processo requer de fato que as contrações venham próximas e fortes para conseguir empurrar mesmo esse bebê contra esse colo do útero, que vai se abrir, vai continuar empurrando esse bebê até esse bebê conseguir sair. Esse é o processo de fase ativa, tá? Majoritariamente é isso que acontece nessa fase. E aí, quando estiver bem baixinho, a gente começa a ter até, muitas vezes, a depender se tá com analgesia ou não tá, como você tá sentindo ou não tá, mas em linhas de regras gerais, assim, a gente começa a sentir uma vontade de fazer força. Eu acho que a gente poderia encerrar esse episódio assim. Nós chegamos até o momento da internação no sistema de saúde, né?
Então, fase ativa, a gente precisa procurar o sistema de saúde. Precisa ter avaliação técnica. E a gente poderia gravar um outro episódio falando sobre esse processo de rotação do bebê ali na pelve, Sim. que é uma fase ativa, chegando mais próximo ali de um expulsivo, e falar sobre o expulsivo e aquelas diferenças entre tá com analgesia, tá sem analgesia, a pessoa manda fazer força, não manda fazer força. Posições, o que eu tenho mesmo que fazer. Eu acho que a gente pode deixar para o próximo. Antes da gente encerrar lá, eu gostaria só de pontuar que se você tiver uma equipe contratada, ou tiver uma obstetriz ou uma enfermeira obstetra, uma doula. Vocês, no caso, a doula pode estar com vocês até antes, Sim. né? A doula, isso fica muito a critério do acordo. Eu sei que a Laís fica, de verdade, tá? Spoiler, mas é real. Eu não tô falando isso pra rasgar seda. Laís realmente é muito dedicada, já falei isso pra ela. Em relação à questão da fase ativa, vocês precisam então de uma avaliação técnica, tá? Isso é muito importante. Isso vai depender qual é o acordo, se vocês têm uma equipe técnica que vá em domicílio ou não. Porque aí, nesse caso, você tem que se direcionar aí para o serviço de saúde. É a única questão. Casa de parto ou hospital, a depender da escolha, mas isso é uma diferença. Se for um parto domiciliar, também é a fase que a equipe tem que estar com vocês, tá? É na fase ativa que as coisas precisam ser avaliadas tecnicamente. O apoio emocional, o apoio físico, as possibilidades e as dinâmicas, elas acontecem durante todo o processo de parturição e não só restrita à fase ativa e depois da fase ativa. Acho que é isso, né, Lá? Acho que é isso pra hoje. Falamos bastante. Obrigada. É sempre muito bom estar com você. Obrigada. Muito gostoso. A gente também gravou um Reels, então hoje a gente fez uma academia antes de verdade, gravar. A gente malhou. A gente malhou. A nossa academia, a gente tá lançando a moda, né? Isso, é uma modalidade nova. É uma modalidade nova, porque assim, a gente quer que cuide do corpício, né? A parte física, mas não só. A gente também tem que dar risada. Tem que cuidar do cuidar corpo, da mente. A gente tá tentando aí achar um exercício integral. Tirando a brincadeira. Um olhar holístico pro ser humano. Tirando a brincadeira, porque é real, gente. A gente gravou um Reels e tá lá na página do Calcinha Terapia. Foi zoeira, mas a gente deu risada e isso também faz parte do processo. Um beijo pra vocês. Não esquece. A parte da blogueira. Não esquece. Entra lá na página do YouTube. Clica no sininho pra seguir, pra ser notificado toda vez que vier um vídeo novo. Não sei se você já fez isso. Se não fez, façam. Deixa o seu like lá no nosso vídeo, que isso é super importante para que ele possa aparecer para outras pessoas. É só assim que o YouTube e o Instagram consideram relevante o conteúdo. A gente tem procurado fazer um conteúdo bem relevante para todo mundo que vai procurar diferentes tipos de serviços de saúde. Acho que tem sempre uma grávida que vocês podem enviar, uma mãe, uma pessoa gestante, aí todas as divergências. Enfim. E apoia as mães empreendedoras que estão aqui em pleno domingo, trabalhando, 1h44 da tarde, né? Estamos aqui, seguimos. Um beijo, gente. Beijo, tchau, Até a próxima. Calcinha Terapia.